E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Hassan Majed, eu sou paciente aqui do Haidar e amigo de infância. Eu passo com ele faz alguns meses, desde que ele começou na profissão, devido ao estilo de vida que eu tenho, de estar sempre treinando. Ultimamente também eu encaixei uma luta na minha rotina e o corpo às vezes acaba dando uns sinais de cansaço, de que não está conseguindo acompanhar a rotina. E antes do Haidar trabalhar com isso e antes de começar a passar com ele, eu achava que era simplesmente só descansar, ficar quieto, parar, esperar 1, 2 dias para poder voltar. E com o tempo ele me mostrou que não, que é o corpo pedindo um ajuste, uma manutenção, seja ela uma liberação miofascial, seja ela um agulhamento, uma quiropraxia. E desde que eu comecei a fazer o tratamento, sendo bem sincero, eu tinha muito medo no começo. O Aidar me chamou 1, 2, 3 vezes, eu falava, não, tô indo aí, que não sei o que, deixa comigo, e eu furava, porque eu tinha medo de, sei lá, do estralo dar errado e tal, mas ele foi lá, me apresentou, me acalmou, e desde a primeira vez que ele fez assim, ele nem precisa me chamar mais. Eu vou lá toda semana, e aí, tem como hoje, tem como a gente fazer pelo menos uma ventosa, um estralo, um agulhamento, e aí eu consegui, graças a isso, dar continuidade nos meus treinos sem cair a qualidade deles, seja eles de musculação ou os de boxe, né, da luta. E além desses dois fatores que me levavam à fadiga, ao cansaço muscular e do meu corpo no geral, eu também tenho uma doença autoimune, que é diabetes tipo 1. Então, devido a isso e alguns fatores, o meu músculo ele fadiga mais rápido, ele tem um processo mais longo de recuperação. E antes eu só, como eu disse, ficava sentado, esperando passar, esperando normalizar para poder voltar a treinar. E hoje, com os tratamentos aqui, cara, como eu posso explicar? Tipo, quando a gente vê de fora, a gente fala, não é possível que o cara se estralou e saiu feliz e relaxado. Só que quando você vê a feição da pessoa sendo estralada e saindo daqui, você entende que é seu corpo meio que te agradecendo por você ter dado uma atenção para ele. E é isso que eu tenho feito aqui nos últimos tempos, né? Dar uma atenção com o corpo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Haidar Hijazi, trabalho com as técnicas de quiropraxia e fisioterapia. Bom, como o Hassan já havia comentado, a gente é amigo há bastante tempo, desde a época da escola. Desde muito tempo, havia enchido o saco dele para ele vir fazer uma sessão comigo, porque ele sentia muitas dores. Periodicamente a gente faz uma sessão ali para dar uma liberada, porque o Hassan tem uma rotina também pesada, depois do trabalho faz boxe, faz academia, então, querendo ou não, isso sobrecarrega o corpo. Tá? Isso daqui que eu faço não é só para atleta, tá? Então vou deixar claro que isso daqui qualquer pessoa pode fazer, desde adolescente até adulto, tá bom? Então esse daqui é para um público bem grande, então não tem uma limitação, ok? Bom, Hassan, explica um pouquinho mais sobre suas queixas para mim. Você tem alguma queixa agora principal? Tá doendo alguma parte do seu corpo? Sim. Por eu ter a rotina da academia e do boxe, então o que mais puxa geralmente é a mesma coisa. É o ombro, né? E um pouco das costas por causa de ficar girando o tronco, da movimentação. Em relação à fadiga e dor muscular, é mais na parte das pernas, exatamente por isso. Por exemplo, se pega uma semana que eu treinei perna na terça e eu tenho boxe na quinta, não deu tempo do meu músculo recuperar e eu vou acabar usando ele de novo de uma maneira bem intensa. Sim. E por conta do trabalho, da rotina, nem sempre eu consigo deixar 2, 3 dias entre um exercício, um esporte e outro. Então, geralmente é meu ombro que sempre dói, mesmo estando em repouso, você sente ele repuxar um pouco. A parte de trás das minhas costas também, muitas vezes também a parte posterior que fala, né, de trás das coxas. Sim, A posterior de coxa acaba puxando também por causa do pulo, do boxe, da movimentação, da passada entrando, saindo. O que mais me lesiona mesmo é a parte do boxe. A academia é mais uma dor muscular que 2, 3 dias acaba passando no máximo, mas o boxe é uma dor que está sempre ali. Tipo, eu não venho aqui, faço tratamento, a dor fica lá, independente de estar treinando ou não. Mesmo dia que, por exemplo, uma semana que eu fique 4, 5 dias sem treinar, eu ainda sinto um incômodo. Tá. Entendeu? O que é o que me acaba trazendo pra cá. Perfeito. Então, ele tem uma dor mais ali sobre excesso de sobrecarga mecânica que a gente fala, né? Então, excesso de movimentos repetitivos ali que trazem a fadiga. Outro ponto interessante também que eu queria que você falasse pro pessoal é sobre sua diabetes. Porque eu me lembro quando a gente era adolescente que
você no começo não sabia que era uma diabetes que você tinha. Não. Isso até é bom alertar para o adolescente que está assistindo, né? Porque eu demorei, viu, para descobrir. Eu podia ter descoberto antes. Eu descobri quando estava quase entrando em coma, por causa da falta de informação. Por favor, explica mais. Eu tinha 15 anos já, e aí, de repente, no segundo ano do colegial, eu comecei a emagrecer, comecei a sentir uma sonolência, uma sede, tudo isso que eu tô falando era em nível excessivo. Tipo, eu podia dormir 10, 12 horas, eu acordava cansado ainda. Eu podia beber 2 litros de água, que minha boca continuava seca, entendeu? E idas frequentes ao banheiro, frequente eu digo assim, coisa de 25 minutos, 20 em 20 minutos. Então, eram todos os sinais de uma hiperglicemia, que era a consequência de eu ter diabetes e não saber para controlar. Então, esse açúcar que ficou no sangue é o que estava acarretando esses problemas, né? Para quem não sabe, eu acho bom explicar de uma maneira rápida o que é a diabetes, né? A diabetes consiste em 2 tipos, a tipo 1 e tipo 2. Eu vou falar da tipo 1, que é minha, é quando o seu corpo entende que as células do pâncreas estão atacando ele. Meio que, em tese, seu corpo destrói as células do seu pâncreas e seu pâncreas para de fazer insulina. Então, por exemplo, se a gente vai ter uma refeição aqui, a gente acaba o vídeo, vai comer um bolo. O Haidar vai sentar, vai comer o bolo, esse bolo vai para a corrente sanguínea, vira açúcar, o cérebro fala, opa, tem açúcar no sangue, fala para o pâncreas faz a insulina, pega esse açúcar no sangue e leva para a célula, que traz energia. Por isso que a gente sempre escuta aqui, por exemplo, vou fazer um treino intenso, vou comer bastante carboidrato depois. Porque esse carboidrato, o corpo quebra, vira açúcar, tá? O pâncreas manda a insulina para pegar esse açúcar e pôr na célula para dar energia. Quando você tem diabetes, o pâncreas não manda insulina. Então, esse açúcar fica no sangue, aí que vem a complicação da diabetes, que a gente fala da cegueira, da amputação dos membros, da falta desse controle, né, do açúcar no sangue. Então, foi bem complicado no começo, porque eu era muito novo, não sabia o que estava acontecendo, de repente estava emagrecendo e tal. E quando eu descobri, fui fazer um exame em jejum, de 8 horas, e minha glicemia em jejum estava 548. Então, a qualquer momento eu podia ter entrado em coma diabético. Mas graças a Deus aí, estamos aí. Firmou da melhor maneira. Bom, só para deixar claro, pessoal, que aqui o tratamento ele é contraindicado para quem tem diabetes não controlada. Não é o caso dele. O dele é super controlado, ele se aplica insulina, né? Eu aplico insulina diariamente, né? Eu tenho controle, às vezes eu tô com sensor, e às vezes eu faço no dedo mesmo. E acho que é bom falar, a pessoa que tem diabetes, cara, se você não faz nenhum exercício físico, não faz uma luta, uma academia, qualquer que seja, uma natação, você está perdendo tempo e qualidade de vida, literalmente, assim. Porque você acha que por ter diabetes aquilo vai complicar seu exercício? Pelo contrário, o exercício vai facilitar seu controle da diabetes. Exatamente isso, pessoal. Então é isso, aqui o tratamento é contraindicado para quem não tem controle, tá? Isso tanto de diabetes quanto pressão alta, qualquer tipo de doença, tá? Então, eu não mostro muito aqui nos vídeos, mas eu faço uma pré-avaliação aqui de tudo isso, pergunto sempre pro paciente se ele tem alguma queixa pessoal ali. Inclusive, o Rader perguntava sempre para mim, você vai aventar se a diabetes está controlada, se está controlando e tal. Eu falava assim, ele não, então vem. Exato, se não tiver controlado eu não toco, tá? Sempre foi um pré-requisito. Exato. Então é isso, pessoal. A gente vai fazer alguns ajustes de quiropraxia, fazer uma liberação miofascial. Talvez faremos aí o agulhamento a seco, vamos ver como é que tá a condição muscular. Beleza? Vamos lá. Vamos. Boa. Bom, galera, agora eu vou fazer uma avaliação nessa região lombar, região sacral, região ilíaca, tá bom? Eu vou fazer os testes para saber aonde ele tem uma rigidez, uma hipomobilidade que a gente fala, tá? Hassan, eu vou pedir para você levantar o quadril dessa perna aqui. Isso. Boa. Opa. Isso. Faz do outro lado. Faz de novo desse lado aqui. Beleza. Vocês veem que meu dedo aproxima ou ele afasta. Faz com a outra perna para o pessoal ver, por favor. Ó, ver como afasta. É esse movimento que ele tem que ter. Agora a gente vai fazer desse lado aqui. Faz desse lado aqui. Isso. Ok. Faz do outro. Ó, aqui já não tem tanto movimento. Do outro lado. Isso mostra, pode baixar.
que ele tem alguma região no sacro junto com o ilíaco e ele não está conseguindo descer. Então a gente vai ter que empurrar ele para cá, nesse vetor aqui, PA, que a gente fala, póstero anterior. Tá bom? Agora a gente vai avaliar a região sacral, região do sacro, isolado. Eu vou pedir para você inclinar lateralmente, tá? Quando eu pedir para você. Você posiciona bem na base aqui do sacro, pode fazer. Do outro lado. Faz de novo desse lado aqui. Esse lado aqui eu sinto preso em relação ao outro. Você sente alguma diferença em ambos os lados? É esse lado que pega mesmo, beleza. Então, essa região dele aqui, ó, tá interferindo até aqui embaixo, tá? Na região do sacro. Por quê? Quando ele inclina, o que que o sacro tem que fazer? Tem que acompanhar o movimento, tá bom? É esse movimento que ele faz. Então, quando ele não tem o movimento, vamos dizer que ele inclina aqui, ele rodou e ele não roda. Então, o que que acontece? Ele fica parado aqui. Então, a gente consegue sentir no dedo, na palpação, que ele está mais saltado. Então, o ajuste vai ter que ser PA também, daqui para frente. Tá bom? Ok. Agora eu vou pedir para você, Hassan, deitar de barriga para cima aqui, por favor. Isso. Aí tá ótimo. Incomoda? Não. E aqui? É diferente daqui, ó? Sim, E já pega mais, né? Região de C1, que é mais ou menos aqui, ó, que a gente lateraliza o dedo para saber onde é que ele tem uma rigidez. E a partir da rigidez a gente começa a ver as outras estruturas e ver em qual posição está a vértebra, tá? Não é só, opa, sente a rigidez e fez o ajuste, não. A gente sente a rigidez e vai descendo para ver como é que estão as estruturas aqui de baixo. Por exemplo, ó, se eu tocar aqui dói, né? Isso daqui é a região de C2 dele, ou seja, essa região de C2 tá para cima em relação à outra, então tá uma para cima, outra para baixo. Então vou ter que ajustar essa parte para igualar, tá bom? Então eu sempre ver uma avaliação completa aqui. As demais estruturas estão mais tranquilas, beleza? Deixa eu começar ajustando essa região aqui de cima, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é levantar, abrir espaço para as vértebras para eu empurrar ela, tá? Tranquilo? Solta aqui. Isso é bem rápido, bem de boa. Beleza. Tranquilo? Foi de boa. Ó, só da gente empurrar a vértebra, ela já fica mais móvel. É isso que eu quero. é maleável, né? Então. Não é pra doer, né? A gente vai ajudar a ajustar a região de C2. Vou pegar bem aqui. O contato tem que ser bem confortável no paciente. Não pode doer ao encostar na vértebra. Se posicionar na região que ajustar. Aí. Tranquilo? Esse estalo eu morria de medo antes na primeira sessão. E agora é mais de boa, Agora né? eu fico esperando por ela. Aqui também. Pode soltar, isso. Beleza. Ótimo. Muito bom. Mano, eu acho importante falar uma coisa. Pode falar. Quando o cara deita aqui, ele tem que confiar 100% na pessoa que está sentada atrás dele para poder relaxar, porque
Ele tem que estar preparado, ele é preparado, só que depende de você também estar relaxado para poder deixar ele trabalhar, porque não adianta nada você deitar aqui e ficar rígido aqui, ele pegando seu pescoço e você aqui duro, que era o que aconteceu na minha primeira sessão. Quantas vezes você falou, relaxa, solta o corpo, solta o pescoço. É difícil no começo para quem não está acostumado, mas depois que você acostuma, a sensação que vem depois de estrala te traz um relaxamento natural, assim, não precisa nem fazer mais concentração para relaxar. Isso. Acho muito válido falar isso, porque no começo dá um negócio mesmo, assim, por causa do barulho e tal. Só que, rapaziada, é tranquilo, pode vir sem medo. É isso aí. Sem medo. Quando o paciente vem, algumas vezes tá bem aflito, eu tento fazer a manobra, algumas vezes não dá certo, eu não forço, tá? Eu não pego para forçar a vértebra até sair o ajuste, não é esse o intuito. Primeiro que o paciente tem que estar muito confortável, muito seguro para fazer a quiropraxia. Caso ele venha e tenha um pouquinho de medo, também não tem problema, a gente vai soltando isso com o tempo, porque a gente vai ajustando outras partes, vai vendo que vai aliviando, vai sendo mais relaxante, até ele pegar uma confiança maior e deixar o corpo mais relaxado, tá? Então com o tempo, é muito bom que você comentou, porque tem muita gente que vem aqui diariamente, tá? Vê os vídeos, gosta dos vídeos, só que quando chega aqui tem um pouquinho de medo, tá? Então é super normal, tá? Você vir com esse medo, e eu tiro esse medo, porque eu não forço nada, não forço você a fazer a quiropraxia. Se você não tiver, se tiver medo, eu não vou forçar você a fazer. Só pode sair daqui se estralar, se não estralar não sai mais. Não é assim, entendeu? Então, tipo, você chega, eu avalio, precisa ajustar, vamos ajustar. Tá aflito? Vamos tentar. Não deu certo? A gente deixa para uma próxima, não tem problema a gente deixar para uma próxima, isso não vai interferir em nada, porque a gente utiliza outras técnicas junto com a quiropraxia, tá bom? Vamos lá, então. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar essa região aqui de trás, a costela, tá? Eu vou pedir para você colocar essa mão aqui, ó. Ó, já sinto uma saliência, dói, né? Dói. Deixa solto. Deixa bem soltinho. Boa. Muito bom. Mesma coisa aqui. Foi. Nem precisei fazer o ajuste. Eu tava te esperando. Já tava esperando eu chegar e falar assim, cheguei. Ó, se vocês repararem aqui, o pé dele é bem tortinho. Tem uma pequena diferença de pés, tá? Mas isso daqui a gente vai ajustar agora. Só. Uau, muito bom. Ganhei 1 centímetro, né? Já já você vai ganhar agora 1 centímetro. Vamos avaliar de novo. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou ajustar a sua região sacral. Eu vou pedir para você virar de lado para cá, tá? Vamos lá. Ok, Hassan. Coloca os braços aqui. Deixa bem solto, tá? Foi. Tranquilo? Perfeito. Agora eu vou pedir para você ir do outro lado, por favor. Aí, aqui assim. Boa. Inspira, solta o ar. Foi. Ótimo. Muito bom. Agora eu vou avaliar essa região para a gente fazer os ajustes e já entrar com a liberação. Vamos lá. Uma pequena rigidez. Ótimo. Boa. Muito bom.
Essa vértebra tá um pouquinho desviada para lá. Vou ter que trazer para cá. Vou rodar a cabeça para cá. Inclina. Isso. Beleza. Pode voltar? Ótimo. Galera, eu tenho um instrumento chamado TIC. Eu vou mostrar para vocês agora o que é esse instrumento, tá? Ele é um auxiliador para a gente na quiropraxia. Então, a gente utiliza muito para a gente também, para as pessoas que têm medo de quiropraxia, ok? Ele é um instrumento que ele solta uma pressão e essa pressão ela vai ajustar a vértebra, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É esta ferramenta aqui, ó. Então, vou colocar no nível 1 para vocês verem. Olha a pressão que gera. Bem tranquilo. Tá? Então, para quem tem medo, a gente utiliza também esse aparelho aqui. Ok? Vamos lá. Eu vou utilizar em algumas regiões que eu vejo que ainda está um pouquinho rígido. Mas só vou pedir para você virar a cabeça para esse lado ainda e inclinar um pouquinho de novo. Isso. Por que inclina? Porque aqui ele abre espaço para eu jogar a vértebra para lá. Tranquilo, Massa? É de boa, né? Pode voltar? Avalia. Essa é a primeira vez que eu tô experimentando. Ele é bem tranquilo, bem sutil. Deixa eu reavaliar aqui de novo. É que as pessoas param para ver e falam: nossa, isso daqui vai gerar o mesmo efeito da quiropraxia? Sim, gente, sim. Por quê? Quando a gente faz este ajuste, quando a gente solta essa pressão bate nessa região, por exemplo, onde tem pele, gordura e músculo, e a pele e a gordura e o músculo vão me dar vetor para ajudar a empurrar a vértebra, tá? Então, é um conjunto de coisas que estão acontecendo aqui. Mesma coisa a gente utiliza para o quadril, tá? Então, eu não uso só para as pessoas que têm medo de quiropraxia, mas sim também para corrigir. Algumas vezes, quando a gente faz o ajuste com a mão, mas ainda vejo que falta um pouquinho ali, eu pego e utilizo o instrumento. Ó, vejo um pouquinho desse lado aqui. Ótimo. Deixa eu avaliar. Pé. Dói, Raça, esse movimento aqui, ó? Não, eu já virei. Esse tornozelo você já virou? Deixa eu ver esse daqui. Esse é mais tranquilo? Esse eu sinto uma restrição um pouquinho aqui, ó. Tranquilo, relaxa. Você... Ótimo. Beleza. É isso aí, pessoal. Vou fazer agora a liberação miofascial. Qual que é o intuito da liberação miofascial? O intuito da liberação miofascial é soltar o músculo, tá? Porque quando a gente tem uma rigidez da vértebra, quando a gente tem um desalinhamento, ela traz consigo uma contratura muscular. Então, normalmente, como é que a gente, dos critérios para avaliar a quiropraxia também é o calor do local. Se tiver muito quente o local, isso mostra que realmente confirma que ele tem uma rigidez muscular e uma rigidez ali das vértebras, ok? Vamos lá então.
Tá estralando até os dedos, mano. Mas juro, não, eu tô fazendo força. Pelo que vocês estão reparando, não é uma massagem relaxante, tá? Mas ela é extremamente necessária para tirar as contraturas musculares. Aguenta aí, tá acabando. Ó o espasmo que dá, ó. Não sei se dá pra ver bem na câmera aí. Deixa eu ver. Aí, de novo. Opa. Isso é porque tá bem em cima da inflamação. Aí o que o corpo faz? Ele tenta rejeitar isso daí, tá? Então é uma forma de mecanismo de defesa. Então eu tô forçando o músculo a relaxar. Essas contrações são involuntárias, tá? Não é ele que tá fazendo. É o próprio músculo. Ó, prendeu aqui, ó. Boa. Tá podre, cara. Vem aqui, ó. O músculo tá rejeitando. Não tá gostando da... Ele tá odiando. Aqui também é a mesma coisa. Bom, é isso, galera. Finalizamos por hoje, tá? Hassan, fala um pouquinho mais sobre o que você achou do tratamento. Fica à vontade. É pra ser sincero? Super sincero. Bom, vamos lá, pessoal. Como a gente mostrou, a gente começou, né, pela quiropraxia, que é uma parte que muita gente, como a gente tinha comentado, muita gente tem receio, tem medo de como é a sensação, como é que é na hora. A gente já falou naquela hora, mas vamos reforçar que, cara, você vindo estando relaxado, não tem como não dar certo. A gente começou com essa parte, deu para sentir meu corpo mais relaxado. A quiropraxia, diferente da liberação, é na hora que você já sente o relaxo, né? Na hora que ele faz o estralo, você sente que o seu corpo ele automaticamente fica mais relaxado. Até outras partes que estavam tensionadas sem você reparar, acaba relaxando. Depois a gente fez a liberação miofascial. Galera, não vou mentir, não é nenhuma massagem tântrica. O negócio incomoda ali na hora, dá uma doída mesmo, mas é aquilo que eu brinco com ele. Você sai xingando ele, mas depois de um dia de manhã, outro dia você já manda mensagem, um áudio, Raider, brigadão, tô bem demais. Então é uma parte um pouco mais incômoda, diferente da quiropraxia, que é mais tranquila, mas o resultado a longo prazo, sem condições. Tanto que você fica mais disposto, eu fico muito mais disposto para o próximo treino de boxe, por exemplo, que eu sinto que estou mais mobilidade, estou mais solto, porque não estou tão tensionado, tão rígido. E para finalizar o agulhamento. O agulhamento também, depois que eu passei pelo medo da quiropraxia, cheguei na fase do agulhamento, também surgiu um medo novo, mas vai dar mais uma vez. É o que ele falou, quando você está com medo, ele não te obriga a fazer. Às vezes ele para tudo e troca uma ideia com você, troca um papo ali, você fica mais à vontade, ele mostra em outros pacientes como foi, como aconteceu lá, e você acaba sentindo mais confiança. E com o agulhamento eu já estou mais familiarizado ultimamente. A sensação é diferente.
Porque parece que ele sabe onde tem que colocar aquele centímetro de agulha e quando ele coloca no músculo, ó, na hora o músculo ele responde, né? E como ele explicou essa resposta, fala, ai, tá doendo, será que tá errado? Não, é porque o seu músculo tá inflado. Se ele não tivesse inflado, não ia doer. É simples assim, né? Exato. Nenhuma dorzinha também insuportável nem nada, mais um incômodo. E como ele falou, ele vai incomodando mesmo ele até ele parar de estar tenso e na hora você sente parar de doer. Então começa com uma dor aguda, só que ele vai mexendo, que chega uma hora que você esquece que ele está mexendo ali. Sim. Aí ele vai para outro ponto. Então, assim, independente de eu fazer boxe ou treinar, se eu fosse só uma pessoa que trabalhasse, o trabalho já me estressa, sem você perceber, você acaba ficando rígido, a tensão do trabalho enrijece seu corpo, seus músculos. Independente de treinar ou não, eu acredito, assim, minha opinião de leigo, agora quem fala você, que, cara, pelo menos aí tentar encaixar periodicamente aí nem que seja só uma quiro, ou só uma liberação, ou que nem a gente fez agora, que é o conjunto das três, que é o, né, vai ser feliz, você sai daqui feliz. Eu acho totalmente necessário, assim, porque essa dor que você sente, esse incômodo, não é normal, não é só esperar 2 dias que vai passar, entendeu? Não é tomar o remédio lá, que eu não vou falar o nome, e tomar um negocinho ali e achar que, porque parou de doer, tá resolvido o problema. Cara, você tá disfarçando o problema, né? Exato. Na verdade, quando a gente toma algum remédio, a gente meio que disfarça a dor, né? Infelizmente, ainda, quando muitas pessoas vão ao médico, vão ao UBS, né, pronto-socorro, o médico acaba optando por remédios, né, intramusculares, por exemplo, injeções ali como Tramal, né? E não é o recomendado, tá, gente? O recomendado mesmo é você procurar um outro profissional da área, seja fisioterapeuta, até um massoterapeuta, né, que vai fazer uma liberação miofascial, uma massagem, para tirar suas contraturas, porque algumas vezes, é bom falar isso agora que eu lembrei, você vai ao médico relatando uma dor, você faz uma ressonância magnética, não consta nada, você tira um raio-x, não consta nada, e o médico olha para você e fala, não sei o seu problema. E você não sabendo o seu problema, também você fica perdido. Então o que o médico vai fazer? Vai te dar um remédio e vai disfarçar sua dor, algumas nem resolvem nada. Muitas das vezes é dor muscular quando é desse jeito, tá? Se não achou nada, é muscular, quase certeza. Eu acho válido também falar, tipo, não é porque o Raider é meu amigo que ele sabe que eu faço boxe ou faço academia, é porque antes da consulta, antes da conversa, ele falou, se você vai no médico, ele não vai saber opinar, e é verdade, porque o médico, você vai chegar lá, vou falar pra ele, tô com dor no ombro e aqui, vai fazer o raio-x, a ressonância não vai dar nada, vai me dar um remédio, entendeu? Agora eu chego aqui e falo, Raider, eu sou uma pessoa que faço isso, essa é a minha rotina, tô sentindo isso. A mesma coisa que eu falar no hospital, se eu falar aqui, eu vou ter um diagnóstico completamente diferente, entendeu? E não é maldade do médico, ou porque ele não quer, é porque realmente o buraco é mais embaixo, como falam, né? Exato, eu acho que ainda assim no Brasil existe aquela crença que médico sabe tudo e quando a gente estuda, na verdade, a gente percebe que cada um tem sua área, né? Então, nutricionista vai entender daquilo que ele sabe, médico vai entender daquilo que ele sabe e a gente vai entender daquilo que a gente sabe. Então, qual que é o nosso trabalho aqui? Nosso trabalho primeiro, a fisioterapia fazer com que custeie menos para os hospitais. Isso é de fato, é por isso que existe a fisioterapia, é para custear menos para os hospitais. E como é que a gente custeia menos para os hospitais? Estudando outros métodos para tirar a dor do paciente. A gente não simplesmente chega aqui, um cara descobriu do nada, vou massagear, fazer uma liberação, vou amassar o músculo do cara e tá resolvido o problema. Não, são estudos para quê? Para ter um tratamento paliativo, para que você não chegue e faça uma cirurgia porque é muito invasiva. Então a gente trabalha muito para que o paciente melhore, para que não tenha a opção de ir para a cirurgia, porque todos nós sabemos que se for para a cirurgia vai ter que abrir a pele, que já machuca, abrir o músculo, fazer a cirurgia, fazer a sutura, fechar o local e depois vai ter que fazer a fisioterapia. Então, vai voltar para cá do mesmo jeito. Vai ter que voltar do mesmo jeito, mas olha o trabalho que você teve para chegar até mim. Então é melhor você chegar no fisioterapeuta, no profissional da área, fazer o tratamento paliativo, deu certo, segue sua vida. Cara, vamos tentar o máximo. Não deu certo mesmo. Última opção, cirurgia. Tá bom? Então tenha isso sempre em mente. Então, se você procurou outra coisa que eu queria falar também,
não procure apenas um médico, tá? Se você tem um diagnóstico, você acha que você está com uma dor, não vai só em um médico. Porque aquele médico, ele vai te dar aquele remédio, por exemplo. Você for em outro, ele vai falar para você ir na fisioterapia. Aí você fica meio confuso. O que eu faço? Aí você vai no terceiro. O terceiro pode te falar, ou você vai tomar remédio, ou você vai no fisioterapeuta, entendeu? Então, sempre procure vários profissionais da área para tirar sua dúvida e depois você ter uma conclusão do que fazer, tá bom? Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem. Sempre comentem o que vocês acharam, porque eu sempre olho todos os comentários. Sempre quero melhorar o vídeo para vocês, tá? E me desculpa pela ausência algumas vezes, é que minha rotina é muito pesada. Atendo muitos pacientes por dia e não tenho tempo algumas vezes de gravar. Nem pros amigos ele tem tempo. Eu já tô falando, já não tem tempo pros amigos. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.